a gente já pode, então, iniciar o conteúdo da nossa aula. Bom, gosto sempre de fazer sempre um adendo àquilo que nós estamos vendo, para que o meu aluno, obviamente, principalmente os que está faltando, não fique aí, na verdade, boiando ou perdido. Né? Nós começamos a estudar o reino animalia, nessa apostila. Então, a apostila 2, ela foi inteira planta, né? Que não é um estudo muito, vamos dizer assim, agradável, né? Um estudo, ao meu modo de ver, meio chatinho, né? Mas, enfim, ele está lá, muito solicitado em bons vestibulares, então, tenho certeza que ele foi muito bem trabalhado, né? E começamos, então, na apostila 2, desculpa, na apostila 3, né? O estudo do reino animalia. Então, a gente viu um pouquinho de classificação, né? E vimos um pouquinho de embriologia, e aí entramos no reino animalia propriamente dito. Iniciamos com o reino porífera, com os poríferos, com as esponjas. Aquele organismo céssio parado, fixo, esponja não é natante, ela é fixa, né? Esse cara fixo, esse cara céssio, né? Esse cara mega hiper blaster simples, né? Na verdade, ele não tem nem tecido, ele tem células especiais, né? Nem tecido ele apresenta células lá com determinadas funções que a gente viu, o pinacócito, o porócito, o coanócito, vimos os amebócitos, dentre outras células, né? Então, são células especiais. Mas, professor, esse cara é um animal igual a mim? Somos animais idênticos. Mas, professor, o que esse cara tem em comum comigo, que sou um cara tão evoluído? Ótima pergunta. Na verdade, o que ele tem em comum a nós, nada mais é do que obviamente, o sistema reprodutor. Então quer dizer que uma esponja tem pênis e vagina? Não. Esponja tem células sexuais, espermatozoide e óvulo. É isso que pode ser classificado esse organismo inserido no reino animalia. Nós vimos lá na classificação biológica, nós temos lá as classes taxonômicas, né? Que era o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Inclusive, estudamos a regra de nomenclatura científica que utilizava sempre os dois últimos nomes, o gênero e a espécie. Tanto que nossa espécie chama-se Homo sapiens. Homo é o gênero, sapiens, escrito em minúsculo, é a nossa espécie. Então, nós vimos que os poríferos, eles são do reino animalia, do filo porífera. E aí eu tenho as classificações, que são o ascon, o sicon e o leucon e tudo mais. Vimos posteriormente os quinidários, ou selenterados. É o filo quinidária ou selenterada. Muito bem. Lá englobam-se organismos que agora não são apenas sésseis, parado, como, por exemplo, a anêmona. Nós temos organismos natantes, como a água-viva, né? Como outros organismos, são natantes, né? Esses caras são os primeiros organismos a apresentarem um tecido. É o único, presta atenção no que eu estou falando, é o único organismo que vai apresentar, obviamente, tá? O que? Dois tecidos embrionários. O que eu chamo de endoderme e o que eu chamo de ecto. É um organismo diblástico, é o único organismo diblástico. Por isso que o seu amado vestibular adora colocar esse cara em questão, porque é único, é uma característica exclusivamente deste cara, a presença de dois tecidos, né? Tem lá aquelas células especiais, o quinidócito, que provocavam uma irritação na pele, dentre outras características, né? Pois bem, depois nós vimos os plateumintos, os vermes achatados, muito bem, os que são causadores de doenças, tanto que eu tenho passado, ao decorrer dos dias, o conteúdo da sua sondagem, que nada mais é do que as verminoses, as doenças causadas tanto por plateuminto, por nemateuminto. Já coloquei toda a parte teórica e já coloquei lá o link do canal, meu canal. Não estou me beneficiando, não, muito pelo contrário, né? Na verdade, eu não ganho nada com isso, mas, obviamente, lá tem as videoaulas que falam sobre as verminoses.
as 7 verminoses. Então, se você não quer estudar lendo, assiste a minha videoaula, né? Vai lá, assiste a minha videoaula que tem lá no canal. Eu coloquei o link no grupo de vocês semana passada. Coloquei toda a parte teórica, todos os meus resumos trabalhados na aula e coloquei também, obviamente, o link do meu canal, se você quiser, então, assistir as videoaulas. Os plateumintos são os primeiros vermes achatados. São os caras que, obviamente, a partir de agora são triblásticos. Apresentam os 3 folhetos embrionários. Professor, mas o que é isso? São os 3 tecidos, galera. Ele apresenta um tecido fora chamado de ectoderme ou epiderme. Ele apresenta um tecido no meio chamado de derme ou mesoderme. E ele apresenta um tecido dentro chamado então de endoderme. São os primeiros organismos na escala evolutiva, o primeiro filoplateuminto, que vai apresentar os 3 folhetos embrionários. Gente, guarda na tua cachola. De plateuminto para baixo, todo mundo tem 3 folhetos embrionários. Então, nós vimos os nemateumintos que também tem, nós vimos os moluscos que também tem, nós vimos os anelídeos que também tem, e, consequentemente, hoje os artrópodes também têm 3 folhetos embrionários. Então, isso são características que você deve guardar e que vai lhe auxiliar, por exemplo, num vestibular de qualidade. Um Enem da vida não tem questões dissertativas, mas uma FUVEST da vida, uma Unicamp da vida, ele vai ter questões dissertativas. Então, o seu examinador pede, eu quero 3 características evolutivas. Pô, você está falando de plateuminto para baixo? Primeiro, eles são triblásticos, apresentam os 3 folhetos embrionários. Olha que lindo, respondido corretamente, né? Esses caras são achatados dorso-ventralmente, nem todos causam doença. Nós vimos lá a planária, aquele carinha que tem uma cara de besta, né? Tem lá o ocelo, que não vê imagem, ele sabe se é de dia ou de noite. Ah, pessoal, mas que merda, qual que é a característica do cara saber se é de dia ou de noite? Gente, ele é vítima de predadores. Então, quando menos predador eu tiver, é óbvio, num período de tempo onde menos predadores eu tiver, com certeza para esse organismo melhor será, isso é óbvio. Então ele vai procurar o alimento dele à noite, onde tem menos predadores, né? Então essa é a finalidade. Depois disso, nós vimos os nemateumintos. Aí sim, além de ser verme, além de não ser mais um verme achatado, vai ser um verme cilíndrico, ele tem um diâmetro maior no meio e as suas pontas afinaladas, né? Ele vai apresentar agora o que a gente chama, obviamente, de quê? De sistema digestório completo, tá? Sistema digestório completo. Então, obviamente, nós teremos a seguinte situação. Nós teremos, obviamente, a questão referente, então, aí, ao sistema digestório completo. Ou seja, é o primeiro organismo que vai apresentar, obviamente, vai apresentar boca, que é a entrada, e vai apresentar o ânus, a saída, certo? Então, obviamente, é esse o tipo de situação que vai ser solicitada. Tá? Então, mediante a isso, nós vimos lá várias doenças, 4 doenças que são causadas por este cara. Vimos na semana passada, obviamente, os moluscos. Obviamente, molusco se refere, obviamente, ao quê? Aos organismos de corpo mole, aos organismos que, obviamente, têm aí essa característica principal. Vimos lá organismos que apresentam uma concha, que a gente chamou de valva, né? Por exemplo, o caramujo e o caracol têm uma concha, chamados de univalves. Nós vimos a ostra, o mexilhão, o vongole, que apresentam 2 conchas, chamados de bivalves. E vimos aqueles caras que não têm concha, como, obviamente, o polvo, como, obviamente, a lesma. A professora Lula também. Não, a Lula tem concha. Claro que não, professor. Tem sim. Só que a concha dela é interna, para que, como esse cara é muito comprido, para que quando ele vire, o seu corpo aí não seja danificado. Então, obviamente, ele apresenta a concha sim, mas essa concha, claro, ela está interna.
Tá? Então, nós vimos lá todas as características desse cara, presença do corpo mole, são triblásticos, vimos lá que esse cara é formado por cabeça, a massa visceral, o manto, né? Manto onde vai ter lá o sistema respiratório, onde vai ter um intestino ramificado, completo, dentre outras classificações. Vimos, então, o filoanelida, os anelídeos, que também são vermes, mas nesse caso são vermes que não causam doenças. Nenhum anelídeo causa doença, mesmo sendo um verme, né? Deste cara, a gente viu aí as subdivisões dele, as 3 classes importantíssimas. Primeiro delas, denominadas de oligoquetas. Os oligoquetas, obviamente, são os organismos que se referem, obviamente, ao quê? Se referem, obviamente, à minhoca, ao minhoxu, né? Nós temos aí, obviamente, os hirundíneos ou os aquetos, que são os organismos que, obviamente, não têm cerdas, que são chamados, obviamente, de sanguessuga, e nós vimos os poliquetos, várias cerdas, que são chamados lá de eunice. Cada um com as suas características, cada um com as suas, obviamente, importância. Vimos nos oligoquetos, na minhoca, que a importância mais relevante nesses caras são 3 características principais. O que se refere, obviamente, ao quê? Se refere à fertilização do solo, né? Mesmo porque, se perguntasse em sala de aula o que minhoca se alimenta, com toda certeza alguém ia responder terra. Então, quer dizer que ele come terra e defeca terra. Então, é sinal que você se alimenta das fezes e defeca fezes? Não, é claro que não. Minhoca não come terra, minhoca come matéria orgânica, restos de caule, restos de folha, restos de fruto e por aí afora. Né? Então, obviamente, nós teremos aí esse tipo de situação, né? Então, nós teremos aí essa menção, né? Então, é claro que a gente tem aí esses organismos relacionados. E hoje, obviamente, a gente vai estudar um filo novo, o filo artrópoda. Só que o filo artrópoda, a primeira característica que ele tem, artro significa uma armadura, poda significa pés, patas. Então, esse cara tem patas articuladas. Esse cara, obviamente, tem o que a gente chama de uma proteção externa, né? Referente aí a esse organismo, né? Então, se refere aí a essa situação. Ele tem patas articuladas, ele não tem esqueleto, mas ele tem como se fosse uma armadura, né? Então, em alguns desses organismos, que inclusive isso vai acontecer em grande escala, ele obviamente troca essa casca, entre parênteses, essa carapaça. Se a gente pegar, por exemplo, uma barata, a barata de esgoto, pelo qual eu estudei bastante, eu tive bastante conhecimento quando eu trabalhava no Instituto de Pesquisas Biológicas, né? E a gente percebia que essa barata, ela trocava o seu exoesqueleto, um esqueleto externo, neste caso, formado de quitina, que é um tipo de açúcar, né? Trocava essa armadura 8 vezes até a fase adulta. E aí alguns alunos questionavam: professor, outro dia eu estava andando lá e eu vi uma barata albina. Aí eu falo para ele: não existe. E aí o meu aluno fala: como não existe, professor? Você está me chamando de mentiroso? Eu vi. Falei: não, você viu sim, mas o que você viu não é uma barata albina. E aí a gente tem que explicar. Na verdade, quando esse organismo ele troca a sua carapaça, isso é, obviamente, a gente tem essa situação, né? A gente tem essa característica, né? Qual é a característica? Vai se introduzir, vai se formar uma outra carapaça ou um outro exoesqueleto. Essa carapaça ela é formada por reações químicas em contato com o oxigênio. E quando ele troca essa carapaça, ele não tem essa carapaça formada. Por isso ele apresenta uma coloração esbranquiçada, daí a barata albina. E ao decorrer de algumas horas, essa substância química reage com o oxigênio do ar e vai, entre aspas, endurecer uma proteína que vai formar, então, uma carapaça nova deste organismo, tornando ele com a coloração normal. Então, por isso eu digo, explico e menciono que não existe barata nem nenhum inseto albino, tá? Existe um inseto ou um organismo que está trocando a sua carapaça, tá? A aranha faz isso, o escorpião faz isso, tá?
Todos os insetos fazem isso, tá? Todos os xilópodes, por exemplo, a lacraia, o piolho de cobra, dentre outros organismos, trocam essa carapaça. É óbvio que isso vai decorrer de acordo com o tempo e de acordo, obviamente, com a espécie. Por exemplo, quando comemos um camarão, puxa, que delícia, camarão muito saboroso, concordo? Uma iguaria bastante cara, né? O camarão é um alimento caro, né? Justamente pela dificuldade de ser encontrado, cultivado e por aí afora, né? Então, obviamente, esse camarão, quando você come o camarão, você sente o lado externo crocante, que nada mais é do que você está se alimentando da carapaça, do exoesqueleto desse artrópode, desse organismo. Então, você está comendo o esqueleto do camarão, tanto que ele é crocante, porque aquele esqueleto, diferente dos outros, ele não é feito de quitina, de um açúcar, e sim é formado por sais de cálcio. Por quê? Porque onde vive um camarão, gente? Dentro da água. Então, dentro da água, a quitina, que é um açúcar, ele vai ser deteriorado e o organismo não vai ter o exoesqueleto. Então, aquele cara lá em cima, ele pensou em tudo. Então, ele colocou nos crustáceos, obviamente, que são os artrópodes aquáticos, né? Uma carapaça não de quitina, de açúcar, mas uma carapaça de sais de cálcio, resistente então à água, e é este cara que a gente se alimenta, obviamente, quando come um camarão. Então a gente mastiga essa carapaça, então sente uma crocância, né? Sente aí uma estrutura rígida, que nada mais é do que o esqueleto deste cara, tá? Então você está comendo, perdão, o exoesqueleto, um esqueleto interno, externo deste organismo, tá? Com relação à quantidade de artrópodes, a quantidade desses organismos é uma média de 58 a 60% de todos os organismos existentes. Caraca, professor, 60% de todos os organismos, bactérias, vírus, protistas, fungos, plantas, os outros animais, todos esses caras correspondem 40%, sim. E os artrópodes correspondem de 58% a 60%. Professor do céu, em nome de Jesus, mas por que tanto? Por que tanto artrópode? Justamente, amados, porque eles são a base da cadeia alimentar de muitos outros organismos. Por exemplo, a rã. Do que se alimenta a rã? Se alimenta de insetos. Então, vai se alimentar de artrópodes. Sem contar, galera, que a reprodução dos artrópodes, ela é uma reprodução que não tem amor parental. A pai e a mãe não cuidam dos filhotes. Então, o que acontece? O macho e as fêmeas liberam as suas células sexuais na água, que inclusive aquelas pessoas da vigilância sanitária que vão na sua casa muitas vezes, tocam lá, a gente pode dar uma historiada na sua casa, tal. Para quê? Para achar a larva, para achar a pupa. É assim que é chamado, a larva do inseto, né? O inseto tem desenvolvimento indireto. Dos ovos do inseto não eclodem um inseto pequeno, eclodem uma larva chamada de pupa. E essa larva vai sofrer metamorfose, vai sofrer transformações para dar origem a um inseto. Gente, não precisa ir muito longe. A borboleta, linda, colorida, perfeito, ela veio da lagarta, que é horrível e feia. Então, a lagarta nada mais é a fase larval que dá origem, então, à borboleta, ao inseto propriamente dito. Então, esses organismos, eles têm um desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento indireto. Eles passam por uma fase larval para aí, obviamente, dar origem, então, ao inseto propriamente dito, tá? Então, é claro que nessa situação, obviamente, a gente tem aí essas características. Então, o número é gigantesco. Esses caras necessitam da água para se reproduzir. O macho elimina os ovos, a fêmea elimina os ovos. E aí ocorre lá a fecundação, onde vai dar origem a um ovo, que posteriormente vai liberar uma larva, denominado de pupa, e essa pupa vai sofrer metamorfoses e vai dar origem a um inseto propriamente dito, a um artrópode propriamente dito, tá? Então, esses caras têm um estágio larval, o que a gente chama, então, de desenvolvimento indireto. E outra coisa
que é clássico isso. Inseto não se reproduz em água suja. E aí você para pensar, fala, pô, mas os caras vêm aqui na minha casa me encher o saco, procurar os focos de dengue, aquele negócio, procurar larva. Por que eles não vão lá no Rio Tietê procurar? Porque, gente, o Rio Tietê é poluído. Lá nenhum inseto vai colocar seus ovos, porque é um rio poluído. Os óvulos e os espermatozoides eles vão morrer. Então, os insetos, eles querem o quê? Água limpa. E você parou para pensar que um casal de pernilongo, por exemplo, numa caixa d'água de 5.000 litros, gente, é um oceano para esses insetos. Uma água limpa, ou não tão limpa, mas uma água favorável. Quando você, por exemplo, coloca lá no fundo do teu quintal as garrafas de cerveja de boca para cima, né? Geralmente, a mãe, né? A mãe, que é um ser abençoado, passa uma água ali naquela garrafa para tirar a cerveja. Gente, gotículas, um pouco acumulou de água da chuva que ali, gente, é um local perfeito para a proliferação desses organismos. Pneus velhos, garrafa descoberta, a caixa d'água descoberta. Gente, vaso de planta. Se às vezes tem lá uma plantinha na tua casa, você coloca água. Aquela aguinha que está no pratinho, gente, aquilo é um oceano para 2 insetos se reproduzirem. Forma a pupa, forma a larva e vai dar origem a outros insetos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Então a gente fala do governo, a gente fala de tal coisa, mas nós não olhamos principalmente dentro da nossa casa, né? Então é um erro gigantesco que a gente faz aí com a gente mesmo. Beleza? Tranquilo? Agora, meus amores, não existe forma mais fácil de trabalhar com os artrópodes a não ser confeccionar uma tabela comparativa. Numa aula presencial, eu lhe daria a tabela sem preencher. E nós, ao decorrer da aula, eu ia explicando e vocês iam completando a tabela de vocês. Como estamos em pandemia, não dá para fazer isso. Então, eu vou completar a tabela com vocês e amanhã, quando a gente terminar essa confecção, eu vou mandar a tabela pronta para o grupo da sala de vocês, para você guardar essa tabelinha e poder estudar posteriormente. Fechou? Para isso, meus amores, vou, como sempre, duplicar a minha tela para que vocês entendam aquilo que nós iremos trabalhar. Muito bem, essa tabelinha aí ela está. Olha, é uma folha sulfite inteira, certo? Aqui tem as classes que a gente já vai questionar e aqui embaixo tem algumas observações, algo que você precisa saber e você vai esquecer. Então, professor, seu lindão de Jesus já colocou aí um resuminho para vocês. Tudo bem? Bom, primeira coisa é uma tabela comparativa dos artrópodes. Legal, é isso que a gente vai preencher na data de hoje. Perfeito! Aqui, meus amores, a gente tem as classes. Bom, primeira coisa, a gente está falando do reino Animalia. Inseto, aracnídeo, crustáceo, xilópoda e diplópoda são animais. Fechou? Do filo artrópoda, o filo dos artrópodes. Só que esse artrópode é dividido em várias classes. Igualzinho nós vimos lá nos moluscos, cefalópode, o gastrópode, os bivalves. Vimos nos anelídeos, os oligoquetos, os poliquetos, os aquetos, e vamos ver também aqui nos artrópodes, que é a classe insecta. Legal, quem está aí? Os insetos. A classe aracnida ou arachnida. Quem está aí? Os aracnídeos. Nós temos a classe crustácea, que se refere todos e praticamente todos os crustáceos. Nós temos os xilópodas, quem são? Vai ser lá a lacraia, né? E aqui nós temos a diplópoda, um organismo chamado aí de piolho de cobra, ou conhecido também pelo termo de emboá, tá? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vai preencher nessa tabela, galera, é na linha. Então, a primeira divisão que nós temos é o habitat. Então, aonde vivem os insetos? Inseto é terrestre. Muito bem. Todo inseto é terrestre, não tem nenhum inseto aquático. Ah, professor, mas você falou que ele precisa colocar seus ovos na água. Legal, período de reprodução. Reproduziu, desenvolveu o inseto, ele sai da água. Acabou, né? As aranhas. Aqui, galera, cuidado. A classe aracnida, ele se refere a 3 organismos diferentes.
E é isso que se refere àquela característica padrão que eu sempre falo, né? A seguinte situação. Nós veremos, então, que os aracnídeos, eles se referem às aranhas. Então, por exemplo, num vestibular ruim, o seu examinador vai falar os representantes do filo artrópodo da classe aracnida. Quem são? Letra A, aranha. Pô, moleza. Agora, um bom vestibular, ele também pode fazer essa pergunta, só que ele não vai colocar aranha, ele vai colocar escorpião e ele vai colocar o carrapato. Então, escorpião, carrapato e aranha compreende a classe aracnida, que também são todos terrestres. Não existe nenhuma aranha, nenhum carrapato e nenhum escorpião que seja aquático, tá? Agora, o crustáceo, eles são marinhos, ou seja, melhor ainda, eles são aquáticos. E eu vou melhorar esses aquáticos. Ele pode ser marinho. O que é marinho? Marinho, obviamente, água salgada, ou que a gente chama de dulcícola. O que era dulcícola mesmo? Era a água que não era salgada, denominado erroneamente por nós como água doce, tá? A centopeia e a lacraia correspondem aos xilópodas, então são todos terrestres, e o diplópoda, que é o piolho de cobra, conhecido como emboá, ele é chamado, denominado então de terrestre. Muito bem, fechou. Então aqui para nós o único aquático marinho ou dulcícola são os crustáceos. Fechou. E aqui está escrito divisão do corpo. O corpo é dividido em quê? Bom, se você pegar uma formiga, você vai ver, obviamente, que o corpo dele é dividido em 3 partes. Quais são? Cabeça, com toda certeza, onde tem a garra, onde tem ali aquela estrutura que vai inocular o veneno e por aí afora. Ele tem o tórax. O tórax, gente, é aonde estão inseridas as patas, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. E ele tem ainda aquela parte final, aquela parte mais acentuada externa, que é o abdômen. Inclusive, existe aí, obviamente, pessoas que se alimentam de abdômen de alguns insetos. Por exemplo, característico, a tanajura, o que tem o abdômen bem grande, bem dilatado, bem, obviamente, característico desse inseto, né? Tanto que as pessoas pegam essa formiga, né, uma espécie de formiga, eles tiram o abdômen dela, matando esse organismo, põem para assar. Na verdade, não é nem assar, é desidratar esse abdômen, moem aquilo e se alimentam. Dizem que esse alimento, inclusive, ele é afrodisíaco, né? Ele acelera aí, incentiva aí os desejos sexuais, tá? Depois, nós temos a aranha. A aranha, gente, se você parar para pensar numa aranha, ele é a fusão da cabeça no tórax. A cabeça não é separada da aranha. A cabeça é junto com o tórax. O que a gente chama, então, de assim, ó, cefalotórax. Muito bem. Cefalotórax e a parte externa final vai ser o abdômen. Muito bem. Então, ele também tem o abdômen junto aí, abdômen, né? Não é abdômen, é abdômen, burrão. Bom, cefalotórax e o abdômen. Fechou? Aqui, obviamente, lembra de um camarão, né? Lembra? A cabeça dele tá junto com o tórax. Então, ela não tem a cabeça separada, ela tem a cabeça junto do tórax, onde vai sair as patas, e depois o abdômen, que é aquilo que a gente come do camarão. Então, o camarão também é cefalotórax e abdômen, tá? Muito bem. A lacraia e a centopeia, ela vai ter uma cabeça, e aquela parte final na centopeia, a gente não chama de abdômen nem de tórax. A gente chama esse organismo de tronco. Então, esse cara tem cabeça e tronco. E a piolho de cobra, obviamente chamado de emboá, esse cara, então, apresenta cabeça, tórax e abdômen. Fechou? Muito bem.
Agora, próxima característica é o número de patas. E é essa a minha maior briga e indignação com os desenhos animados. Por quê? Porque ele ensina as crianças de forma errada. Por que não ensina certo? Se você lembrar, vida de inseto, quantas patas tem as formigas? Pode lembrar. Lembra aí da sua cachola. E você vai pensar e vai designar que são 4. Professor, na vida de insetos, são 4 patas. Então, tá errado. E aí depois, assistindo o filme, para quem assistiu sabe muito bem, ela sofre lá uma infestação dos gafanhotos. Só que os gafanhotos, aí sim, ele tem 6 patas. Por que gafanhoto, que é da mesma classe, tem 6 patas, e o inseto, que são os personagens principais, só tem 4? Então, tá errado. Então, aqui, a gente pode colocar de várias formas. Eu tenho aqui 6 patas, ou que a gente chama de hexáceros, ou que a gente chama de hexápodes. Hexápodes. Bom, hexa vem de 6. Podes vem de pata. Então, são 6 patas. Algumas bibliografias dizem 3 pares. Pode ser? Pode, não tem problema. Ou 6 patas, ou 3 pares, ou chamado de hexápodes. Por que eu gosto de colocar todos os nomes? Porque vai aparecer, geralmente, uma nomenclatura dessa, você não vai saber o que se refere, tá? Muito bem. Uma aranha. Quantas patas tem uma aranha? Com toda certeza, são 8. Então, são 8 patas, o que a gente chama de octópodes. Muito bem. Octo vem de 8, podes vem de patas, ou também pode ser aí 4 pares. Fechou? No caso, o crustáceo, a lagosta, o camarão. Quantas patas tem esse bicho? Olha que coisa engraçada, gente. No caso dos crustáceos, o número de patas é diferente de acordo com o tamanho do organismo. Quanto maior, mais velho, mais pata ele tem. Então, o que a gente coloca? A gente coloca a palavra variável. Opa, variável. Então, variável de quanto? Então, a gente vai escrever 5 ou mais pares. Então, um camarão já nasce com 10 patas. E aí, conforme ele vai crescendo, ele vai aumentando sempre de 2 em 2. Muito bem. Xilópoda, galera. Quantas patas ele apresenta? De novo, muitas. Só que agora o que acontece? Esse xilópoda, que é a centopeia ou a lacraia, ele é dividido em segmento. Então, esse cara, ele apresenta um par de patas por segmento. Muito bem. Um par de patas por segmento. Show de bola. Então, são muitas, um par de patas por segmento, tá? E agora, no xilópoda, que é o piolho de cobra, que é lá o emboá, também vai apresentar muitas patas, tá? Só que agora não é um par, são 2. Então, aqui são 2 pares. 2 pares de patas. 2 pares. Opa, 2 pares. Opa, capaz. Não sei escrever. Fechou. 2 pares de pata por segmento. Fechou? Tranquilo. Então, essas são as características de acordo com a quantidade de patas. Com número variável, eu não consigo dar o nome dele, diferente aos outros que a gente consegue dar o nome. Fechou? Bom, meus amores, hoje a gente vai ficar por aqui, tá certo? Amanhã continuamos essa tabela da onde parou, finalizando, então, o filo dos artrópodes. Beleza? Fiquem com Deus, paz do Senhor Jesus. Até amanhã, meus amores. Tchau.